Hoje o programa está demais. Você vai saber como lidar com os problemas amorosos hereditários que parecem ter acompanhado você na vida adulta. E além disso, muitos desabafos dos nossos alunos. Mas antes disso tudo, vamos começar falando sobre as tentações que muitos casais, infelizmente, não conseguem superar e acabam caindo. É aquele colega do trabalho, aquela mulher que você conheceu na rua e agora vive em contato com você. Além das pessoas que todos os dias não se importam de saber que você é comprometido e mesmo assim investem. Tem também os sites da internet que levam você a cair em tentação, até mesmo enquanto o cônjuge está dormindo do lado. Como lidar com todas as tentações? Como reagir a elas? Vamos falar sobre esse assunto logo depois de ouvir as declarações que o cantor Xande, marido da Carla Perez, fez nas redes sociais. Acompanhe. Ele é cantor. Vem, neném, chamou. E vem, neném, vem, neném. E vem, neném. Ela dançava num grupo de axé famoso. E mesmo em meio a tantas tentações de ambos os lados, Xande e Carla Perez comemoraram 17 anos de casados. E o músico usou o perfil dele no Instagram para se declarar para a amada. Quando se apaixona muito jovem, só existem duas opções: abrir mão e viver aventuras sozinho ou encarar e encontrar a felicidade juntos. Sempre foi claro para mim que se eu tivesse aberto mão de você, 90% de certeza que as aventuras sozinho não me fariam bem. Xande disse ainda que sem Carla provavelmente teria se perdido e declarou que ao lado dela vive a maior aventura da vida, o amor. São dois caminhos, um chamado de abrir mão, o outro eu chamo de escolha. Escolhi você. Com ele, enfrentamos tudo e tantos. Ainda bem que você escolheu a segunda opção também. Não abriu mão de mim e nos deu a chance de estarmos aqui hoje comemorando, maduros e mais convictos de que escolhemos o caminho certo, continuou. O casal já enfrentou rumores de separação e traição, mas eles superaram e, segundo Xande, através da fé. Deus é fundamental. Ele é a base e toda vez que estremecer, se a base for forte, você terá certeza que a estrutura não vai ruir. Por isso, jamais eu poderia deixar de agradecer a Ele, que nos permite todos os dias dar mais um passo nessa jornada tão desafiadora, mas tão especial, tão prazerosa de viver. Parabéns pelo nosso dia, meu amor. E concluiu dizendo: eu te amo. O que o Xande falou aí é exatamente isso, só que com 10% a mais, porque ele falou 90% de certeza que ele não teria boas experiências se ele tivesse escolhido aventuras, ao invés de ser fiel a uma esposa. Eu diria que é 100% de certeza, Xande, você teria aí uma bagagem que faria você sofrer muito na sua vida. Bom, você escolhe o relacionamento, sim, é como ele disse, é uma escolha. Você escolher não colocar em risco aquilo que você tem de mais precioso a troco de uma fantasia, de um momento que depois passa muito rápido e não traz aquilo que você realmente queria. Mas quais seriam as tentações mais comuns? Nós procuramos alguns casais para saber. Acompanhe. Eles estão juntos há 15 anos e hoje formam um casal maravilhoso. Só que nem sempre tudo foram flores. Já tiveram umas tentações aí no meio do caminho. Com certeza. Como foi o começo desse relacionamento? A gente sempre brinca que o começo foi o momento mais difícil da relação, porque ele morava já sozinho, eu morava sozinha na minha casa. Então você imagina colocando um gato e um cachorro dentro da mesma jaula. Você é cantor, então tá sempre ali na mídia, tá no palco, assédio. Você é apresentadora, tá na TV, assédio. Como lidar com essas tentações que aparecem no dia a dia? Você tem que colocar o bem maior acima do bem menor. O cara vai ter um prazer sexual com uma mulher lá momentâneo, que vai colocar em risco algo que é um bem maior para eles, entendeu, cara? Então, eu acho que é nesse sentido. Então, você fala, não, eu quero o meu bem maior. Agora, uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que também tem a ver com a tentação, é o fato de você fantasiar algo no outro que não existe.
né? Eu acho que isso existe muito no meio artístico, né? O Maurício, por exemplo, quando ele sobe no palco, quando ele se apresenta, quando ele dança com as moças, quando as moças conversam com ele... É o artista. Ele é o artista, ele é o Maurício. Não que ele não seja aquilo dentro de casa amoroso, romântico, ele é. Mas ele, aqui em casa, ele é o Maurício que acorda com a cara inchada, com o rabelo no olho. Então, assim, é o ser humano em primeiro lugar, né? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar isso para que a gente não caia em tentação. Do jeito que o Maurício falou, eu achei perfeito. O que você prefere, o bem maior ou o bem menor? O que é mais importante para você? Você sair hoje com uma mulher ou eu encontrar alguém numa pauta e sair com ele? Ou preservar aquilo que eu estou construindo, que eu estou galgando na minha vida, que é a minha família? E eu estou aqui com o Niso Neto e a Tati, que já estão casados há quase 17 anos e também já passaram por situações de tentação no casamento. Me conta como é lidar com isso, Tati. Olha, eu confesso que eu sou uma pessoa bem desprendida em relação a isso, porque eu acho assim que daria muito facilmente pro Niso cair na tentação. É só ele me dizer que vai gravar ou que vai fazer uma dublagem. Eu não tenho controle disso, então eu sou uma pessoa muito desprendida. Eu acho que a confiança nesse momento é uma coisa muito importante. Como você lidava com essa tentação? Porque a tentação era pro teu lado, então. Olha, eu sempre fui um cara muito fiel, né? E eu sempre digo que... Isso é característica da família, né? Isso é uma coisa da família. E pra você ter esse perfil, você tem que saber mentir. Coisa que eu não sei. Então eu prefiro realmente... Eu boto na balança e penso assim, puxa vida, o que é melhor? Mas existe uma linha. Para você cruzar essa linha, eu acho que é um preço muito grande. Eu já tive uma situação, por exemplo, que eu fiz uma novela, que teve uma atriz muito bonita, muito famosa, que me deu todas as condições de eu seguir em frente. E lógico, eu pensei, será que vale a pena? Quando eu botei na balança, eu falei, não vale. Porque pode ser até uma coisa muito legal, muito gostosa, momentânea, mas aí a minha relação com ela, como é que fica? A gente estava no início da relação, não seria uma coisa bizarra ele me deixar. E poderia dar um up na carreira dele, de fato, entendeu? Ele ia, no mínimo, ganhar umas 2, 3 capas de revista, entendeu? Mas ela flertava escancaradamente, inclusive, na minha frente. E a novela que eles faziam, eles viajavam e ele me contava. Foi a única discussão que a gente teve sobre ciúme na vida. Os casais têm que entender isso, que não é porque você está em um casamento, um relacionamento, que ninguém vai vir atrás atacar, né? Tem gente que gosta de dividir casais, né? Se a pessoa sabe, muitas vezes você vai conhecer pessoas que, assim, se ela sabe que tem um casal que está casado há tantos anos, eu tenho que separar aquele casal. Então, o que eu vejo, Renato, é que às vezes o casal é muito seguro de si mesmo e eu acho isso um erro muito comum, porque nós não podemos confiar em nós mesmos, né? Você pode falar assim, não, eu tenho caráter, eu sou uma pessoa de caráter, eu nunca traí, eu sou uma pessoa assim que sempre confiei muito e tal. Você pode ter todas as qualidades excelentes, mas você não sabe, você não se conhece até alguma coisa acontecer fora do comum, né? E que é o que a gente vê muito hoje. Às vezes o casal tá bem, aí acontece um problema, né? Ele está trabalhando em um lugar diferente, ou ela está estudando muito, eles não têm muito contato. E ali, naquela situação vulnerável, vem a tentação e, por eles não estarem preparados, às vezes cai. Normalmente a tentação entra onde há brechas, não é? Brechas, oportunidades, quando você tira o foco do relacionamento e passa a focar em outras coisas ou pessoas. Então é possível você sofrer a tentação no local de trabalho, porque a oportunidade está ali. E se você deixa uma brecha no seu relacionamento, então aquela oportunidade pode parecer tentadora no seu trabalho. Há uma antiga frase que se aplica muito aqui, um antigo ditado que diz, cochilou, o cachimbo cai. Dentro do casamento, você não pode cochilar. Por melhor que esteja o seu casamento, você não pode cochilar. É muito importante você estar sempre fazendo a manutenção, prestar atenção no outro e prestar atenção em você também. Porque é como falaram aí estas celebridades, que se você usar a cabeça,
você vai ver que no final das contas, a tentação não vale a pena. Né? Não vale a pena. Quem usa a cabeça. Agora, quem vai no impulso, no momento, vai cair sempre na tentação e depois vai se arrepender. E a tentação, ela não vai acontecer uma vez na vida, né? Ela está sempre ao redor, ela está sempre disponível. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto você estiver vivo, você vai ser tentado a fazer uma coisa errada. Todo mundo, o tempo todo, está sendo tentado, todos os dias, a fazer uma coisa errada. Então, a gente não pode ser muito confiante ao ponto de... Não, eu sei lidar muito bem com a tentação, sabe? Eu tiro de letra, não tem problema com isso. Porque você não se conhece tão bem assim. A gente só se conhece quando a gente está passando por uma situação muito difícil e você tinha tudo para cair em tentação e você não cai. Aí você vê, não, eu fui forte ali. Tentação, cair em tentação não é questão de esperteza, é questão de fraqueza. Quando você cai em tentação, não é porque você foi esperto, você aproveitou o momento e tal, você viveu a vida, você curtiu, não. É porque você foi fraco, na verdade, você foi míope, essa é a realidade. Você olhou só ali, diante do seu nariz, você não olhou depois, que provavelmente você pagou um preço caro, altíssimo, perdeu família, perdeu reputação, perdeu a paz, não é? Perdeu o respeito dos filhos. Nada disso vale a pena em troco de uma tentação, de um momento. Então, é muito importante as pessoas entenderem que ceder à tentação é fruto de fraqueza e não de esperteza. Isso aconteceu recentemente com um ator de TV que teve a sua vida virada de cabeça para baixo depois de uma suposta traição. Veja só. Os atores José Loreto e Débora Nascimento se casaram em 2015 numa cerimônia romântica e secreta em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. De lá para cá, eles viveram um casamento repleto de juras de amor e felicidade, estampada nas redes sociais e compartilhada por amigos íntimos. Só que no início deste ano, o casal, que é pai da pequena Bela, de apenas 10 meses, esteve no centro de uma grande polêmica quando o fim do casamento se tornou público. O ator teria traído a esposa, que o expulsou de casa. Dias depois, José Loreto publicou no perfil pessoal dele no Instagram um texto em que pedia perdão a Débora. Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Em outra parte, ele diz estar arrependido. Na realidade do meu momento, preciso dizer que não fui legal com você. Cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Por fim, Loreto deixou claro que não desistiu do casamento e pretende se reconciliar com Débora. Peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor, declarou ele. E parece que o arrependimento do ator está surtindo efeito, já que o casal foi visto junto e há rumores de que eles estariam tentando se acertar novamente. Então, podem até se acertar, torcemos que se acertem, porém, a mancha fica lá, né? Aquele pé atrás, aquela lembrança ruim, aquela desconfiança. Então, por mais que o casal consiga se reabilitar, fica ali uma fragilidade. Em resumo, não vale a pena. E eu vejo, Renato, que o que eles têm que fazer, e você que já passou por isso, você já caiu em tentação, você errou. E hoje você sofre por isso, porque, como o Renato estava falando aqui, né? Às vezes o cônjuge perdoa, mas fica jogando na cara pro resto da vida. Nem todos conseguem superar. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar o que te levou a cair em tentação. Que eu acho que essa é a pergunta principal. Se você caiu em tentação, você tem que entender por que você caiu em tentação. E nós vamos dar algumas dicas aqui de exemplos de pessoas, de situações que normalmente levam as pessoas a caírem em tentação. Mas não quer dizer que é só isso, né? Nós tem aí N exemplos, mas nós vamos dar 4 exemplos disso. E o primeiro exemplo é o esfriamento sexual. Muitas vezes o casal está ali trabalhando muito ou muito distante um do outro, não tem tempo mais para namorar, para conversar e tal. Então, acontece o esfriamento sexual. Uma vez na semana, daqui a pouco é uma vez no mês, daqui a pouco são cada 3 meses.
Isso aí é uma brecha enorme para cair em tentação. Muitos casais pensam que dá para viver um casamento sem sexo. Dá para viver um casamento onde a intimidade é rara, raramente acontece, ou quase nunca, ou nunca acontece. E não dá, honestamente não dá. O sexo, ele não é um ato físico apenas, o sexo fala. Ele fala muitas coisas sem palavras sobre a intimidade, sobre a atração, sobre o respeito, sobre a fidelidade. Ele fala muitas coisas e quando você tira o sexo da relação, então você joga o relacionamento num buraco escuro onde você não sabe mais nada. Por que ele não me quer mais? Por que ela não sente-se mais atraída? Por que ela me rejeita? Tem outra pessoa na história? Então são muitas perguntas que começam a surgir no meio desse buraco escuro. Então é muito importante você vigiar a proximidade, a intimidade de vocês. O segundo exemplo seria a quebra de expectativas e idealização do parceiro. É falta de parceria, né? Você idealiza uma coisa, aí você casa e já não é mais aquilo. Aí você fica decepcionada com aquele homem que parecia ser uma coisa e virou outra depois do casamento. Porque quando você casa com uma idealização, ou então você fica querendo achar na outra pessoa o que você vê em outras, né? Você fica querendo, ele podia ser mais assim, ou ela podia ser mais igual às outras e tal. Então você vai ser sempre frustrado. O certo é você lidar com o que você tem, é você saber apreciar quem e o que você tem. Encontrar a beleza nas coisas mais simples, nas coisas mais comuns. E isso, existe um provérbio em inglês que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Então, realmente, a beleza não está na pessoa apenas, mas sim como você olha. Quem olha pode achar beleza em algo velho, até num item que está no lixo. Você pode achar beleza naquilo, dependendo de como você olha. Então, cuidado com as idealizações e comparações, porque são receitas para a frustração. Bom, o terceiro exemplo seriam os problemas financeiros que geram estresse, né? Então, você tem aí o desemprego, aí você tem as dívidas, você tem aquela quebra da autoestima, porque agora talvez um homem não está mais empregado, não tem mais a empresa dele, e a pessoa começa a se isolar no casamento, né? Não compartilha. Isso aí também é um problema. Às vezes a pessoa pensa assim, não, isso aqui é um problema meu, eu não preciso dividir com a minha esposa, com o meu marido, né? Só que esse seu problema está te afastando daquela pessoa e pode afetar seu casamento também. Especialmente quando aparece um ombro amigo de outra pessoa fora do casamento para ela desabafar. E ali pode gerar uma conexão, uma tentação, como foi falado. E o quarto aviso são, obviamente, as redes sociais, internet e a pornografia. As tentações de hoje nas redes sociais, elas estão elevadas ao cubo, não é? Pelas redes sociais. Na internet, no celular, você pode hoje ter um contato paralelo, você pode ter perfis falsos, você pode apagar os seus rastros digitais e trair mesmo ao lado do parceiro. Então, você tem que ter regras, regras sobre como vocês vão usar as redes sociais, regras sobre a tal da privacidade, as senhas, regras para você não fazer, mesmo quando está sozinho, o que você não faria se o seu cônjuge estivesse presente. E sabe uma dica, né, que eu acho que eu vou dar e muita gente não vai pegar? Porque é um pouquinho radical, mas que funciona é vocês terem as mesmas redes sociais. Então, por exemplo, vocês já tiveram problemas, né? Você já foi traída ali naquela rede social? Então, e ele agora falou, não, eu não vou mais fazer isso, vamos mudar. Então, por que vocês não juntam? Então, agora, em vez de ser Maria, o Instagram de Maria e o Instagram do Paulo, ou seja, o Instagram de Maria e Paulo. Porque aí, se alguém quer contactar ele, você também vai estar ali, sabe? Então, eu sei que é radical, mas hoje em dia, Renato, as pessoas estão... Esse último exemplo que nós demos aqui das redes sociais é o maior de todos que a traição está entrando. É onde a tentação está conseguindo derrubar muitos casais. Que muitas vezes pensam que, porque estão ali conversando com o sexo oposto e até
compartilhando fotos íntimas, não estão traindo. Achando assim, ó, não teve contato físico, portanto, não estou traindo. Está traindo, sim. Tudo começa com a primeira troca de mensagens, ou o contato que você aceitou, o pedido de amizade que você aceitou, o grupo que você entrou. As pessoas às vezes falam assim, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei como eu me deixei envolver. Claro que você sabe como. Foi quando você aceitou aquela amizade, foi quando você mandou aquela palavra que você não deveria ter mandado. Então, se você não quer que a coisa chegue a um ponto que explode na sua cara, então não dê o primeiro passo. É muito simples, você tem que ser radical com você a respeito disso. Não dê o primeiro passo, porque depois que você der o primeiro passo e tiver uma reciprocidade da outra pessoa, você vai se sentir tentado ainda mais a dar o segundo passo. E depois você escorrega a ladeira abaixo, quando você vai ver se você já arrebentou lá embaixo, ok? Então, muito cuidado. É melhor cortar o mal pela raiz. Bom, chegou a hora da cabine do desabafo. Olha só, vamos ver quais são as principais queixas que nós ouvimos dentro da cabine desta vez. Meu nome é Mário Aia, sou de Embu das Artes, casado com Elisete de Oliveira há 35 anos. Uma pessoa que amo e amo demais. É minha metade. Mas só que eu vou falar uma coisa, o meu desabafo para você, Elisete, é o seguinte. Cuide da sua saúde, se preocupe em encaminhamentos médicos. Vá, persista. Não é porque eles falam, a senhora vai ter que esperar 1 hora, meia hora, 2 horas. Nós estamos no nosso país e nós sabemos que tem que ter essa espera. Porque se você não cuidar da tua saúde, quem vai adoecer sou eu. Tá bom? Te amo. Um beijo. Eu estou aqui hoje para dizer que os homens eles precisam perder o medo das mulheres que são independentes, porque hoje em dia os homens estão com muito medo das mulheres que são independentes, viu? Isso vai uma dica para uma pessoa aí. Obrigada. Meu nome é Edivânia, sou técnica de enfermagem, estou casada com Carlos Alberto. Há uns 10 anos nós estamos juntos. Amo ele é tudo para mim, fez tudo de bom para mim, perfeito, nem tanto. Eu não casei pra dormir sozinha. Ele adora futebol. Toda vez eu estou no meu quarto, tranquila, esperando. Ele poderia assistir no meu quarto, mas ele prefere dormir na sala, assistindo futebol. Por que vocês gostam tanto de futebol? Eu não casei pra dormir sozinha. Carlos, volta pra cama. Eu queria dizer que eu sou muito imatura, tenho 40 anos, mas eu não posso cuidar de uma criança, de um rapaz de 40 anos, porque ele não quer o relacionamento de verdade. Sim, ele quer viver a vida. E eu tenho responsabilidade, tenho família, tenho filho. E as pessoas pensam que bebida e droga resolve o resumo da vida. E não é assim. As pessoas sofrem. E eu não quero isso pra minha vida. Eu quero uma pessoa pra somar, pra dividir. O mais interessante, Cristiane, é que cada reclamação dessa aí, cada desabafo desse aí, representa milhares e milhares de pessoas que estão vivendo a mesma coisa com o cônjuge. Agora, eu queria fazer um desabafo aqui para a última que fez o desabafo, falando que ela não quer se relacionar com um rapaz que está querendo curtir a vida, porque ela não precisa de mais um filho, né? E você tem toda a razão, eu também concordo com você. Agora, para você achar um homem, né? Um homem de responsabilidade, um homem que tem visão, sabe? Que quer ser pai de família, que quer ser marido, não é na balada que você vai achar. E às vezes a pessoa fica indo num lugar onde só tem gente querendo curtir a vida, querendo beber, querendo dançar, querendo ficar. E aí ela acha que todos os homens são aqueles ali, e não é verdade, né? Porque, o Renato tem 47 anos. Eu sei que o Paris tem mais para 27, mas tudo bem. Ele tem 47 anos e ele não é esse garotão aí de ficar curtindo a vida, sabe? Então, existem homens sérios, homens que querem formar uma família, mas você tem que saber procurar. Verificar não só a idade física, mas a idade mental, especialmente, tá? Bom, você já sabe então, se você achar a nossa cabine, a cabine da Escola do Amor aí na sua área, é só entrar e fazer o seu desabafo.
Bom, depois do intervalo, nós vamos falar com você que sente que carrega uma certa maldição amorosa hereditária. Como assim, maldição amorosa hereditária? Se você não é feliz no seu relacionamento, seu pai não foi feliz, sua mãe não foi feliz, seus avós não foram felizes, irmãos, primos, tios, sinto em dizer, mas é possível, é provável que você sofra de uma maldição hereditária. Mas não se desespere, tem jeito para você. É logo depois do intervalo, não sai daí. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores, porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Será que a infelicidade no amor é capaz de passar de uma geração para outra? Pior que sim, maldição hereditária. Mas antes, vamos começar entendendo melhor o significado desta palavra e relembrar alguns casos de famílias poderosas que viveram uma tragédia atrás da outra, sempre passando de uma geração para a próxima. A maldição hereditária se explica da seguinte forma: são famílias marcadas por dificuldades ou mesmo tragédias que se repetem por 2, 3 ou mais gerações. O clã Kennedy é um exemplo disso. Joseph Patrick Kennedy Jr. morreu aos 29 anos de idade durante uma batalha como piloto na Segunda Guerra Mundial. A irmã dele, Rosemary Kennedy, foi internada aos 23 anos de idade em um manicômio por ter dislexia e ser considerada menos brilhante intelectualmente do que os irmãos. Ela sofreu lobotomia, uma cirurgia que faz a retirada de uma parte do cérebro, com a justificativa de torná-la mais calma. Porém, o resultado foi que ela ficou com a idade mental de uma criança de 3 anos e os pais a trancafiaram no sanatório por anos para escondê-la da sociedade. Ela faleceu em 2005, aos 87 anos de idade. Outra irmã, Kathleen Agnes, pouco depois de ficar viúva, morreu junto com o amante em um acidente de avião na França. Tinha só 28 anos. Ted Kennedy, o caçula, escapou da morte 3 vezes. Em 1964, num acidente aéreo, em 1969, quando seu carro caiu num rio, e em 2006, quando um raio atingiu o avião em que estava. Eleito senador 7 vezes nos Estados Unidos, morreu em 2009 de câncer no cérebro. John Fitzgerald Kennedy realizou um sonho do pai. Foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1960, mas 3 anos depois foi assassinado em Dallas. Bob Kennedy também teve sucesso na política. Eleito senador em 65, foi assassinado em 1968, quando disputava a presidência. A família Grimaldi também colecionou tragédias. Há 700 anos, eles dominam o Principado de Mônaco. Reza uma lenda que os Grimaldi nunca serão felizes no amor. Isso porque, no século XIII, um dos fundadores da dinastia, Rainier I, teria estuprado uma jovem que, por vingança, lançou sobre o rei essa maldição. A verdade é que, pelo menos na história recente, a família não tem sido feliz no amor. A princesa Carolina casou-se 3 vezes, ficou viúva e passou por 2 divórcios. Stephanie, divorciada 2 vezes e com um rol de relações fracassadas, também tem razões de sobra para se queixar. Quanto a Alberto, era tido como um playboy e teve inúmeros casos inconsequentes até se casar aos 53 anos de idade com Charlene de Mônaco, na tentativa de repetir a façanha dos seus pais, Grace Kelly e Rainier, que partilharam um casamento de 26 anos, mas que terminou com a morte da princesa Grace em um trágico acidente de carro em 1982. Já a sina do ator Marlon Brando, ganhador do Oscar por O Poderoso Chefão, foi ver seus entes queridos se perderem no vício.
Seus pais eram alcoólatras. Sua esposa, Ana, e seu filho, Christian, viraram dependentes químicos. Christian matou o noivo da irmã Cheyenne em 1990, amargou 6 anos de prisão e torrou a grana da família em advogados. Cheyenne, em depressão, se matou em 1995. Já o astro das artes marciais, Bruce Lee, teve uma brilhante carreira como ator, roteirista e produtor, abreviada por um estranho edema cerebral em 1973, aos 32 anos, e faleceu. A causa, um inocente analgésico para dor de cabeça. Exatos 20 anos depois, foi a vez de seu filho, durante as filmagens de O Corvo, Brandon Lee, ser alvejado por uma arma que deveria conter balas de festim. Tragédias, situações repetitivas e certas coincidências podem até não ter uma explicação lógica, mas existem fatos que fazem parte de uma herança biológica e são muito bem explicados pela genética. A doutora geneticista Carla Franchi Pinto vai nos dizer como exatamente essas informações são transmitidas de uma pessoa para outra, de pai para filho. Herança genética é toda aquela característica que nós temos e que foi herdada do pai ou da mãe. Para nós herdarmos alguma coisa dos nossos pais, existem alguns mecanismos mais ortodoxos, mais clássicos, e mecanismos não tão clássicos, que são a maior parte das nossas características. Então, dentro dos clássicos, são aqueles em que são eminentemente genéticos. Então, tem uma forma chamada dominante autossômica, em que o indivíduo tem um gene lá no seu material, no seu ingrediente, ele tem um gene que determina uma determinada doença. Então, se ele transmitir aquele gene para o filho, aquele filho necessariamente vai desenvolver aquela doença. Então, cada pessoa que tem uma herança genética dominante autossômica, cada vez que ele engravida, ele tem 50% de chance de transmitir, ou no óvulo, se for uma mulher, ou no espermatozoide. Cada vez mais, a medicina genética mostra que tanto o estilo de vida da mãe quanto o estilo de vida do pai modifica a forma como os genes se expressam, como os nossos ingredientes se expressam. Então, de acordo com o estilo de vida dos pais, os filhos também podem ter um padrão de saúde ou de adoecimento diferente. Então, ter um bom estilo de vida também interage com a sua herdabilidade, com a herdabilidade de questões aí de saúde. Na saúde também, no amor e em outras áreas, né? Aquele ditado, tal pai, tal filho, é muito verdadeiro e se aplica também nos relacionamentos. E diante de tantos exemplos e explicações, a gente chega ao tema do casal de hoje, sobre maldição hereditária. Era exatamente isso que a Fernanda e o Rodrigo viviam no casamento deles. Tudo estava dando errado e eles já haviam assistido essa história antes com seus pais. Mas vamos ouvir deles mesmos o que estava acontecendo. A infância do Rodrigo foi marcada por muitas brigas dentro de casa. O pai o abandonou e, aos 5 anos de idade, ele e a mãe sofriam agressões constantes do irmão mais velho, que era viciado em drogas e álcool. Então, na minha adolescência eu era muito tímido, tinha muita timidez, porque poucas meninas se interessavam em mim, devido ao meu histórico de vida, né? Minha família, meu irmão. Então, até que um dia uma garota, ela começou a se interessar por mim e eu, naquela carência, né, de adolescente, nunca tinha namorado, me apaixonei por ela também e a gente começou a namorar, até que ela engravidou. Passando essa gravidez do meu primeiro filho, quando meu filho tinha em torno de 8 a 9 meses, o relacionamento começou a esfriar, houve um distanciamento dela, né? Daí eu acabei descobrindo uma traição da parte dela, um dos meus melhores amigos na época. Então, depois desse relacionamento frustrado, eu não quis saber mais de relacionamento com ninguém. E comecei a beber, comecei a sair para os bares, para as baladas. Sem acreditar mais no amor, Rodrigo ficou nessa vida durante 6 anos, até conhecer a Fernanda. Nós trabalhávamos na mesma empresa. Quando eu entrei nessa empresa, ele já estava há mais ou menos com uns 2 anos. Foi amor à primeira vista.
E eu tinha combinado de ir para um happy hour com um amigo meu depois do trabalho. E lá que nós ficamos pela primeira vez. E a partir de então, a gente começou a conversar, sem compromisso, primeiramente, né? Passamos alguns meses conversando, aí que eu me apaixonei por ela. Esse namoro nós curtimos muito, né? A gente se dava muito bem, a gente saía bastante, então a gente era muito confidente um do outro. Foram 2 anos e meio que a gente foi muito feliz. A gente tinha algumas brigas, desentendimentos, mas nada que fugisse do normal. Apaixonados, Fernanda e Rodrigo iniciam um relacionamento cheio de situações que repetiam o que eles tinham vivido em casa. Até que então a gente resolveu ficar noivo e depois de alguns meses a gente se casou. Se de um lado o Rodrigo sofria com o abandono do pai e tinha a bebida como sua melhor amiga, do outro, Fernanda carregava marcas de rejeição e alcoolismo do padrasto. Traumas que apareceram no casamento, desde a lua de mel. Fernanda não tratava mais o Rodrigo com o mesmo carinho de antes. E esse esfriamento se intensificou quando ele começou a fazer faculdade. Eu chegava em casa, não tinha referência de esposa, não tinha nenhuma atenção. Eu perdia o interesse de chegar na minha casa. E o que acontece? Na faculdade, em vez de sair da faculdade e ir para casa, eu saía da faculdade e ia para os barzinhos. Eu percebia que ele chegava alterado, ele começou a usar droga, começou a beber. E isso já começou a me afetar, porque eu pensava assim, se ele continuar bebendo, se ele continuar se drogando, eu vou acabar me separando, não vai dar certo, né? Até que, depois de 8 meses de casamento, ela engravidou do meu primeiro filho. Eu pensava comigo, depois que eu engravidar, ele vai ficar mais perto de mim, vai parar com isso. Mas não foi o que aconteceu. Teve uma noite que ele falou que ia pra faculdade, foi numa sexta-feira. Ele havia dito pra mim que ia pra faculdade, né? E eu, normal, aceitei normal. Aí eu tava em casa, só que deu o horário da faculdade dele chegar, ele não chegou. Saí do trabalho, em vez de ir pra faculdade, eu fui pro bar, lá no centro de São Paulo. Bebi muito, usei drogas e peguei a moto. E eu pensei, ele deve estar em algum barzinho, né, com algum amigo, mas tudo bem. Hoje é sexta-feira, né, não tem problema. Só que aí passou a madrugada inteira, eu fiquei a madrugada inteira acordada. Eu ligava pro celular dele, estava desligado. E até clarear o dia. Quando clareou o dia, eu decidi ligar pra empresa que ele trabalhava. Alô? Oi, eu queria falar com o Rodrigo. A esposa dele. Como assim não chegou? São 9 horas, ele não entra às 9? Mas ele deu alguma notícia, avisou alguma coisa? Não? Tá. Você tem meu telefone? Pode pedir pra ele me ligar quando ele chegar? Tá. Fala pra ele que é urgente, tá? Obrigada. Aí eu resolvi ligar no celular de novo dele. Eu falei, vou tentar ligar no celular pra ver se atende. Alô? Quem tá falando? Esse celular é do Rodrigo. Você passou a noite inteira com meu marido, é isso? Ele tá curtindo a noite? Esse safado, deixa eu falar com ele. Calma, senhora, calma. Quem tá falando? Calma nada, eu sou a Fernanda, a esposa dele. Você chama ele, por favor, que eu quero falar com ele. Senhora, eu sou a enfermeira Maria Alice. Eu atendi o telefone do seu marido porque ele sofreu um acidente de moto e tá aqui no hospital, em observação. Como assim, acidente de moto? Você tá falando sério? Deixa eu falar com ele. No momento não é possível a senhora falar com ele, mas eu posso lhe garantir que ele já foi atendido, que ele está bem, que ele não sofre nenhum risco. Vai agora para alguns exames e o pior mesmo, a senhora Fernanda já passou, tá? Que hospital que é esse? Que hospital é esse? Fala pra mim o endereço que eu vou pra aí agora. Eu caí com a moto, me quebrei todo e foi aí 1 ano de sofrimento, onde eu quebrei o braço, quebrei a perna. E ela que cuidou de mim, grávida, de 8 meses. Eu tinha que dar banho, eu tinha que dar comida na boca dele, porque ele ficou com o pé, com o joelho e a mão imobilizados, né? Durante quase 8 meses. Então, ele era dependente de mim totalmente. Amor, o almoço tá pronto, e aí? Vamos comer? Tá com fome? Vamos. Fazer seu prato. Tá.
Mais ou menos? Como assim mais ou menos? Tem que estar com fome. Ó, fiz teu arrozinho que você gosta. Tem purezinho, delícia. E fiz até uma coisa surpresa pra você, a carninha. Cheirosa, gostosa. Ó. Ai, tá meio quente, peraí. Ai, delícia. Isso, me ajuda aí. Vamos lá. Fernanda, eu tô todo arrebentado assim, mas não precisa ficar falando comigo como se eu fosse um bebê, tá? Uma criança. Eu sou homem ainda, meu. Eu sei, para com isso, que bobagem. Tô treinando com você. É bom, ó, daqui a pouco o nosso bebê tá aí. Você podia até botar a mão na minha barriga, sentir ele. Pois é. Tão gostoso. Ser grávida assim, ainda tendo que cuidar de mim. Péssima hora pra isso acontecer, né? O quê? O bebê ou você ter se arrebentado todo de moto? Acidente, né, Fernanda? É claro que eu tô falando do acidente. Eu tinha que estar te ajudando, sei lá, trabalhando. Bom, mas agora não adianta reclamar, né? É fazer tudo que os médicos mandam, pra você ficar bom logo. E agradecer que você tá vivo. Ó, o que não devia ter acontecido era você pegar essa moto completamente bêbado, né? Pois é. Eu já tô mal pra caramba e você ainda vai ficar jogando isso na minha cara. Ai, chega desse mau humor, vai. Não vamos brigar, né? Você reclama demais, esse é o seu problema. Não precisa reclamar. Tem que aproveitar que eu tô aqui cuidando de você, bonitinho, né? Come tudo pra você ficar forte. Para com isso. E, ó, come rápido também, porque a gente ainda tem que ir pra tua físio e eu ainda tenho que te dar banho. Tá bom. Tá? Acho que agora eu já entendi, né? É você que manda. Eu que mando. Eu tenho que fazer tudo que você quer, do jeito que você quer, tá bom. Tá Não bom. é? É isso aí, não é bom assim também? Então. Tá bom? A carinha tá boa? Após o nascimento do filho e já recuperado do acidente, Rodrigo volta para a vida de drogas, álcool e baladas. As traições aconteciam em todos os lugares. Se eu estivesse perto de casa num bar, eu saía para procurar prostituição. Se eu tivesse alguma balada, eu me envolvia com mulheres na balada, depois ia pro motel. Até que um dia que ela descobriu uma traição minha. Rodrigo. Oi, Fernanda. Abre essa porta, Rodrigo. O que é? Sabe que horas são? 7 da manhã. Isso é hora de chegar em casa? Fernanda, eu tava no coquetel da firma, tá? O pessoal foi esticando e eu perdendo só o tempo. Você sabia que eu... Olha o teu estado, Rodrigo. Tá bom, eu bebi um pouco, bebi. Agora eu vou tomar banho, Dá vou essa camisa escovar os aqui. dentes e vou tomar... Tira a mão de mim. O que é isso aqui, Rodrigo? O que é isso aqui? Você quer batom de mulher? Fernanda. Onde você tava? Com quem você tava, Fernanda, Rodrigo? isso daí é uma colega, acho que foi beijar e abraçou, sei lá. Colega? Quem é essa colega? Engraçado. Agora você vai ver uma coisa. Você vai ver Então, a partir desse dia, as desconfianças dela aumentaram muito. Ela começou a me perseguir. Eu deixava meu filho no berço dormindo, fechava a casa e ia atrás dele. E até que um dia ele foi no bar. Chegando no bar, ela viu que eu estava lá bebendo, usando drogas, me envolvendo com pessoas, né? Peguei a cadeira do bar, a mesa, quebrei nas costas dele. Xinguei todos os amigos dele que estavam no bar, xinguei todo mundo, fiz um barraco. Foi uma vergonha muito grande, porque eram conhecidos, né? Eu vi que o mesmo filme que passava com a minha irmã e com os meus pais e com o meu irmão, estava começando a passar comigo também. Os escândalos, as agressões, os vícios, tudo isso estava acontecendo comigo também. Eu não era feliz. Eu era uma pessoa muito triste. Mostrava para os outros uma coisa que eu não era. Todo mundo me via, né? Nos via e pensava que a gente era bem, mas por dentro de mim era um poço de tristeza, de mágoa, de revolta. O casal, cada dia mais, vivenciava as brigas que haviam visto na família. E sem saber como quebrar essa maldição, Fernanda chega no seu limite. Teve um dia que eu falei, eu não aguentei.
Hoje eu coloco um basta, coloco um ponto final nisso. Eu não vou aguentar nunca mais ele chegar bêbado e drogado. Eu peguei meu filho, levei para casa da minha mãe, deixei meu filho lá. Voltei para minha casa, fechei tudo, apaguei as luzes e fiquei quieta, esperando ele chegar. Hoje tudo isso acaba. Já acaba toda essa baixaria. Eu não acredito! Não acredito! O que você tá fazendo aqui fora, Fernanda? Entra! Você vai matar o você vai parar na cadeia, sua louca! Você é desequilibrada! Sua louca! Sai daqui, vai embora então, você! Eu não consigo te matar? Olha o que eu vou fazer no teu carro! Não encosta nessa... Por favor! Fernanda! Tá! Larga essa... Vou desgraçar teu carro inteiro! Olha aqui, ó! Olha aqui! Olha aqui, Fernanda! eu faço, ó! Fernanda, sai daí, Fernanda! Fernanda! Fernanda, sai daí! Fernanda, sai daí, Fernanda! Você fez comigo! O que você tá fazendo, Fernanda? Tô toda machucada, seu desgraçado! Todo mundo olhando pra sua cara! Imbecil! Desgraçado depois de tudo que eu fiz por você! Nenhuma! Fez... Sai daí que essa casa não é mais sua! Não é o... Vem não me tirar, então! Não é! Eu te odeio! Fernanda, que havia decidido se separar, acaba engravidando do segundo filho. E as coisas só pioram. Usei cocaína na frente do meu filho, ele tinha em torno de 3 a 4 anos. Ele até perguntou, papai, o que é isso que você tá usando aí? Eu falei, filho, vira pra lá que o pai tá tomando remédio. Quando ele me falou que fez isso, eu fui pra cima dele. Briguei com ele, discuti com ele. Eu machuquei ele tem uma cicatriz no ombro. Aí que eu vi que eu tava descontrolado. Isso nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha usado drogas na frente dela, na frente do meu filho. Eu vi que a coisa estava degringolando mesmo para dependência química. Começou as percas materiais. Aí ele trabalhava numa empresa muito boa, um salário muito bom. A gente tinha uma vida financeira muito boa. E foi quando ele foi mandado embora. E depois que ele perdeu esse emprego, nossa vida foi desabando. Nós morávamos em uma casa até confortável. Tivemos que mudar para uma casa menor. Até o ponto da gente morar de favor na casa da minha sogra. Desesperados, procuraram ajuda espiritual em diversos lugares, mas o Rodrigo continuava com as mesmas atitudes. Eu voltando de uma vigília, voltei 5 horas da manhã da vigília e fui procurar ela para ter relação. E ela não quis. Eu queria dormir, eu não queria ter nada com ele. E ele não se conformou, ele ficou agressivo. Aí começou a me xingar, aí nós começamos a discutir. E nessa discussão, ele puxou meus cabelos. Deu um soco na cara dela, deu um tapa na barriga dela. Eu não medi consequência na hora. Eu não vi a gravidez dela, a fragilidade dela. Na hora eu fui tomado por uma fúria, um ódio tão grande, que eu comecei a agredir ela mesmo grávida, de 8 meses. Quando ele caiu em si, que ele viu o que ele fez, ele veio até mim pedir perdão, pedir desculpa. Só que aí eu não aceitei as desculpas dele, porque eu já estava ferida, machucada, né? Grávida, e não imaginava nunca na minha vida que eu ia passar por isso. Depois que minha filha nasceu, 1 mês de nascida, nós separamos. Eu não sabia mais o que fazer. Pensamentos de morte constantes, até que um dia eu vi a programação de TV da Terapia do Amor, daí eu resolvi conhecer. Eu fico aqui assistindo, Cristiane, e não sei o que passa na sua cabeça, mas eu fico me perguntando, será que as pessoas não se dão conta de que isso não é uma vida normal? Renato, eu acho que as pessoas pensam que isso é normal. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu não quero me casar. Porque você vê no início da história deles, eles falam que era muito bom antes deles se casarem, né? Só que as pessoas pensam que é o casamento, o problema é o casamento. E, na verdade, são as pessoas. Porque era muito bom porque vocês estavam separados, vocês não estavam morando juntos, né? É muito bom enquanto você não vê todos os lados da pessoa, né? E o casamento traz todos os lados da pessoa. E quando você tem problemas sérios, problemas interiores, aqueles problemas vão aparecer mais quando vocês estão morando juntos. Se você está vivendo algo semelhante ao que o Rodrigo e a Fernanda viveram, estão aí descrevendo, é para você parar e pensar, espera um pouquinho, isso não é normal.
Preste atenção, se você acha que é normal, nós estamos aqui para te dizer que não é. Eu acho que chamar isso de maldição é pouco. É pouco. Porque isso é mais do que uma maldição, é vício. O que você abominava no casamento dos seus pais não só se repete no seu, como piora. Você piora o que os seus pais viveram. É agressão, é faca, é quebrar as coisas. Isso não é normal. Isso é uma maldição e hereditária, como no caso do Rodrigo, que viu o que aconteceu com os pais, o que aconteceu com a irmã, se repetindo no casamento dele. Traições, e o mesmo com a Fernanda, estava vendo na família dela e dentro da casa dela também. E sabe, Renato, o que me irrita, né? É que muitas dessas pessoas que estão passando por problemas assim, que são espirituais, elas querem resolver esses problemas com livro ou assistindo o programa todo sábado. Ela assiste, ela fala assim, não, eu assisto vocês, mas eu tenho esse problema aqui, eu gosto de muitos de vocês, eu gosto dos livros de vocês, mas eu tenho um problema que eu não estou conseguindo resolver. Pois é. Ela assiste, mas não entende. Porque a gente está aqui todo sábado falando a mesma coisa. Tem problemas que são espirituais, que o livro não vai ajudar, que o programa, a dica, a resposta, se você mandar a pergunta, a nossa resposta não vai resolver o problema, porque é muito mais profundo. Não é só uma decisão que a pessoa faz de mudar, porque você vê, o Rodrigo, com certeza, quando ele teve aquele acidente de moto, Renato, ele ficou aqueles 8 meses sem usar drogas. Né? Quer dizer, ele não podia, mas aí depois ele voltou. Ele apanhava da esposa numa noite, no dia seguinte ele estava lá fazendo... Não era só apanhar, ele quase morria, né? Quer dizer, não adianta as consequências não adianta. A pessoa está perdendo o casamento, está perdendo a empresa, está perdendo o emprego, está perdendo a vida financeira, eles foram perdendo tudo. E não está adiantando, quer dizer, as consequências não estão adiantando, nada adianta. Por quê? Porque é um problema espiritual. E o problema espiritual não se resolve com uma decisão. Eu decido mudar. Ou com força de vontade. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como fazer para quebrar esses ciclos, né? Essas situações que você está vivendo aí. Mas antes, vamos ver como que o Rodrigo e a Fernanda conseguiram romper esta praga, esta maldição hereditária que assolava a família deles, assolou a vida deles, mas parou ali, quando eles tomaram a decisão de buscar ajuda. Veja só. Então eu tive que passar por cima do preconceito, por cima do meu próprio eu, por cima da minha arrogância, da minha prepotência, da minha própria opinião e fui procurar ajuda nas palestras. Eu cheguei nas palestras e eu aprendi que eu tinha que cuidar de mim primeiro, porque eu estava muito debilitado, eu não tinha nada para oferecer para ela. Uma pessoa viciada, uma pessoa depressiva, desempregada. A pessoa no fundo do poço vai oferecer o quê para outra pessoa? Então eu aprendi a cuidar de mim. Eu fui cuidando de mim durante vários meses. Fui me libertando das drogas, fui me estruturando por dentro, me libertando dos traumas do passado, das feridas, das traições, das agressões, de todo o inferno que a gente passou. Eu fui me livrando de todo esse passado sombrio, para depois eu pensar em lutar por ela e pela minha família. Eu tinha que primeiro estar bem, para depois eu poder buscar pela minha família, pela restauração da minha família e do meu casamento. Eu percebi essas mudanças. A calma dele, a calma para cuidar das coisas, para tratar das coisas, era muito nítido. É um novo homem. Quando ele ia visitar as crianças, ele já chegava calmo, mais amoroso. Tudo aquilo que ele não era, ele se tornou. Então ele ia conversar comigo bem calmo. E eu pensava até que ele estava com outra pessoa. Será que ele está com outra pessoa que está fazendo tão bem para ele? Aí eu perguntei para ele, né? Nossa, você tá diferente, você tá calmo, o que tá acontecendo? E foi quando ele falou para mim que estava frequentando as palestras no templo, que mudou a vida dele, falou, lá transformou minha vida, lá que mudou minha vida. E foi quando ele me convidou, já havia me convidado, só que eu não dei o braço a torcer, cheia de orgulho, orgulhosa. E aí eu decidi ir, eu falei, eu vou, porque pode ser só fachada.
Eu pensava das outras vezes, né? Ele falava que mudava, mas depois ele voltava. Mas eu falei, nunca ele ficou tanto tempo assim, mudado. Mesmo estando separada dele, eu aceitei ir pra lá. E naquele momento eu falei, acabou meu sofrimento. O que mudou em mim foi a paz, que eu não tinha paz, eu não dormia direito. Eu era extremamente nervosa, extremamente egoísta, não dava o braço a torcer. Mesmo precisando de ajuda, eu precisava de ajuda, mas eu não dava meu braço a torcer, não pedia ajuda, eu era muito ciumenta. Sempre quando a gente ia conversar, não tinha diálogo, a gente não conversava, a gente discutia. Hoje não, hoje a gente conversa. Quando a gente tem alguma coisa para resolver, a gente senta, né, conversa. Hoje está tudo restaurado, hoje tem alegria, tem amor. Eu que pensava que não tinha mais amor, que eu não amava mais ele, estava adormecido. Hoje a terapia do amor como eu falo, é questão de sobrevivência. Hoje é prioridade na nossa vida. De quinta-feira, eu trabalho até meio-dia, a hora do almoço, e a gente prepara as crianças, a gente se arruma, se prepara, porque a gente entende que é a base que sustenta o nosso casamento e a nossa família, é a terapia do amor. Hoje tudo passou, né? Faz parte do passado. Fica só uma lembrança vaga de todo o sofrimento que a gente teve. Parece que a gente fez uma viagem muito longa e a gente ficou distante um do outro e a gente se reencontrou agora. Hoje nós somos felizes. Hoje eu posso falar que eu sou feliz. Então, veja, ele começou sozinho. Aqui vai um alerta. Presta atenção, ó. Você tá com o volume baixo aí? Presta atenção, olha o que eu vou falar pra você. Aumenta o volume. O Rodrigo veio sozinho buscar ajuda. Enquanto eles já estavam separados, a Fernanda não acreditava mais nesse casamento. Ele veio sozinho, cuidou dele, mudou tanto que a Fernanda achou que ele estava com outra mulher. A princípio, você encontrou outra que tá fazendo bem pra você. Ele falou, não, a outra que eu encontrei é a terapia do amor, é a palestra que eu tô indo, por isso que eu estou tão mudado. Que palestra é essa? Eu quero ir também. Então ela veio e também mudou. Então, esta maldição, esse casamento maldito, essa vida maldita que poderia ter terminado em tragédia num noticiário policial aqui na televisão, acabou na televisão, mas no The Love School. Você está conhecendo a história desse casal com um final feliz, porque alguém deu o primeiro passo. Então, essa é a boa notícia. Se você reconhece que você tem sofrido um mal hereditário, você e a sua mãe, e as suas irmãs, os seus irmãos, os seus tios, seus avós, todo mundo foi infeliz no amor. Mas você não precisa ser. Aqui está a resposta para você, aqui está um caminho diferente. Se você não tomar um caminho diferente, se você não se ajudar, você vai viver o que eles viveram até aqui. Mas você pode mudar essa história. Renato, você sofreu com essa maldição hereditária. Sim, eu sei o que era isso, o que foi isso na minha família, avós dos dois lados, tios, primos, meus pais, enfim, tentou no nosso casamento também, mas nós eu coloquei um ponto final nisso. E nós podemos ensinar você a fazer o mesmo. Então, olha, se você não puder vir quinta-feira, que é o dia da terapia do amor, nós estamos também aos domingos, às 9h30 da manhã, Cristiane e eu estamos trabalhando com os casais. E você pode vir com o seu cônjuge ou sem inicialmente, como muitos começam a vir sozinhos. Aos domingos, 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós esperamos por você. Dê esse passo, não aceite ser mais uma estatística na sua família. Bom, por hoje é só, mas olha só o que nós preparamos para a semana que vem. Muitas brigas nossas de namoro foram por causa da bebida. Deixava ela em casa e ia para baile. Falava que ia dormir, mas na realidade não ia. E bebia, enchia a cara, ficava com outras mulheres. A gente se vê semana que vem, alunos. Tchau, tchau. Até lá.